pessoas ainda não têm esse... Você vê muita gente na rua sem nenhuma preocupação. Na hora da prevenção, que vai ser com o Dr. João, então ele vai abordar bem a importância da restrição domiciliar. Tá? Pronto, exatamente. A pessoa tem te ligado muito, perguntando o quê? Quais são as perguntas? As perguntas são essas, principalmente essa questão, quais as medidas que a Aquiraz tem tomando. Por quê? É isolamento e o que é quarentena. Porque assim, o isolamento é para quando a gente tem um caso confirmado, isolamento domiciliar, que é todos os dias. Os demais da casa, você precisa ensinar o que é que eles têm que fazer. Os demais da casa e aquele que está suspeito ou confirmado, que eles têm que ficar realmente isolados dos demais. Tá? E a gente vai acontecendo, né? No decorrer, se surgir alguma pergunta também, a gente responde rapidinho, que eu sei que vocês não têm muito tempo, mas acredito que focando nessas aqui, a gente vai ajudar muita gente. Viu? Boa tarde aí para vocês que estão chegando aqui na nossa live. A partir de agora, eu vou fazer aqui uma entrevista exclusiva com toda a equipe da Secretaria de Saúde, para vocês que estão assistindo a nossa live agora e para os nossos ouvintes aqui da nossa Aquiraz FM. Já temos 7 pessoas assistindo a nossa live. A gente vai começar agora. Conferindo a hora certa agora para você que está em casa, para você que está ouvindo aqui a nossa programação, 15 horas e 48 minutos. Olha, atenção, atenção, você que está acompanhando a nossa live, para você que está ouvindo pela frequência 104.9, a partir de agora, você vai tirar suas dúvidas. Eu estou aqui nos estúdios da Aquiraz FM, para conversar um pouco com a doutora Paloma Oliveira, a nossa secretária de saúde do município de Aquiraz. Ela está comigo aqui nos estúdios e a gente vai falar um pouco sobre a situação em que vive o nosso município, o Aquiraz, especificamente o Aquiraz. Claro que todo o Brasil, o mundo inteiro sofre com essa pandemia, mas nesse momento é hora de explicar, é hora de trazer para o nosso povo as informações corretas. Chega de informações vagas que não nos levam a nada. É hora de falar sério e a gente vai falar com você agora. Eu quero conversar com ela. Boa tarde, doutora Paloma. Boa tarde, Paty. É um prazer estar aqui tirando Venho aqui hoje representando a Secretaria de Saúde do Aquiraz para falar a todos sobre as nossas medidas adotadas para minimizar o impacto socioeconômico dentro do município. E trago comigo integrantes muito importantes no enfrentamento do coronavírus, Dr. João Costa e o Dr. Ferreira. Essa equipe que já vem aqui pronta, né, doutora Paloma, para trazer para os nossos munícipes as informações que eles precisam saber. E hoje, o atual momento em que nós vivemos, Aquiraz se encontra, eu quero começar com essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta que todos devem saber. Muitas pessoas têm acesso às redes sociais, mas muitas também não têm. Outras apenas têm um radinho em casa, lá na cozinha, para ouvir as informações, e aquilo que nós levamos aqui na Aquiraz FM é o que eles estão sabendo hoje. Aquiraz hoje, ele tem quantos casos confirmados? Hoje, de acordo com o número repassado pelo Estado, nós temos 25 casos e 3 casos que nós ainda estamos aguardando a confirmação através da planilha repassada por eles. A gente sabe que Aquiraz é uma cidade dormitório, uma cidade onde pessoas residem duplamente. Então, algumas pessoas não passam pela nossa rede municipal de assistência médica, nem no PSF nem no nosso hospital. Então, elas procuram direto o que a gente chama de rede suplementar, que são os hospitais e os laboratórios de forma particular. Então, esse resultado, ele vai diretamente para o Estado e depois repassado para o município. Então, assim, como é uma mudança constante, ela não é estática, ela não é parada, ela muda dinamicamente.
Então, esses números, ao passo que vai saindo o resultado dos exames, esses números também vão mudando, essas confirmações vão sendo alteradas pelo Estado e repassadas para o nosso município. Importante demais essa informação da doutora Paloma sobre essa questão, né? Existe uma dúvida, as pessoas às vezes não entendem os protocolos, né? Como que as coisas acontecem. Hoje porque existe uma diferença. Existem os casos que estão sendo investigados, Sim. Existem os casos confirmados, né? Sim. Existem os óbitos em algumas cidades já. Sim. A Quirais, graças a óbito. Deus, não temos óbito. Não temos óbito. Graças a Deus. E doutora Paloma, hoje, nesse momento, a Quirais, nós já temos vários dias em que a gente enfrenta, né, essa situação que não é fácil. Eu tenho realizado essa quarentena de fato na minha casa. Eu estou realizando o programa de casa hoje, especificamente aqui no estúdio, para que a gente possa ter esse momento tão importante, que é essa entrevista exclusiva com vocês. Por isso estou aqui no estúdio com você. E é muito importante que a gente leve aos nossos munícipes as medidas que a Quirais vem tomando. Sim. É importante que a gente traga essas informações. Eu gostaria que a doutora Paloma levasse nesse momento também aos nossos ouvintes essas medidas que já vêm sendo tomadas. Em meados do dia 16 para 17 de março, a solicitação do nosso chefe maior, o doutor Edson Sá, nós criamos um comitê para o gerenciamento de risco do Covid-19, certo? E começamos a tomar ações e medidas rápidas para o enfrentamento dessa doença. Uma delas é a montagem de mais leitos devidamente equipados com ventilação mecânica para o Hospital Municipal de Aquiraz. Então, nós estamos trabalhando na aquisição dos novos leitos e desses equipamentos de ponta para atender o paciente de cunho mais grave. Nós montamos um serviço de teleatendimento de psicologia para servidores da população em geral, para dar esse suporte. Atendimento às famílias de vulnerabilidade social através das cestas básicas, com apoio das outras secretarias como um todo, até porque não é só saúde. Nesse momento a gente sabe que a vulnerabilidade social ela é muito grande, ela tem um impacto muito, muito significativo na rede. É verdade. Extensão dos prazos, né, das receitas dos medicamentos de uso controlado, ou seja, contínuo, para a farmácia central, né, e o ajuste no que diz respeito às outras que precisam serem renovadas, lá mesmo no Centro de Especialidades Médicas. Preconizamos isso para que esse paciente ele ande o menos possível dentro das instituições de saúde, né, tendo em vista que é um modo de prevenção que o Dr. João vai falar um pouco mais logo mais à frente. Nós também trabalhamos com a distribuição dos itens da merenda escolar para as famílias de alunos da Rede Municipal de Ensino, com apoio e total ação da Secretaria de Educação, doutora Lúcia Veras. Nós trabalhamos também com a desinfecção e higienização de prédios públicos e as principais avenidas e sede do município, né? Então, nós temos um protocolo também de limpeza e desinfecção, né, no que diz respeito ao hospital, PSF. É uma estratégia válida, necessária e importante. E juntos, unidos e com muita responsabilidade social, não só a população, mas o poder público, nós vamos conseguir vencer essa crise. Importante, a gente tem acompanhado as medidas tomadas pela Prefeitura Municipal de Aquiraz, e eu acredito que tem surtido efeito. A gente percebe, doutora Paloma, quando vocês colocam o boletim, né? Eu gosto de ler e levar os ouvintes pela manhã, que a maioria dos casos, de fato, centralizou em um determinado local e que poucos casos são, né, fora. Mas a gente percebe a responsabilidade da Secretaria de Saúde em acompanhar esses casos. Outra medida, nós fizemos um redimensionamento da equipe de vigilância em saúde. E nós estamos ainda, né, mesmo a gente sabendo que isso é uma transmissão de cunho comunitário, mas a gente ainda consegue lidar bem com acompanhamento caso a caso. Pronto. Tá? Então, assim, os casos relacionados a gente tem posto através de localidades,
né, do Porto das Dunas, eu venho dizer para vocês a ótima notícia que a nossa primeira paciente encontra-se de alta. Olha aí, né, que coisa boa. Né, uma senhora de 66 anos, foi reavaliada, já se encontra bem, encontra-se de alta, isso é ótimo, é uma ótima notícia. Hoje ela faz 28 dias após, né, o positivo. Sim, sim. Então, com isso, nos traz esperanças, né? Nós temos também uma localidade em especial do Berra-Bode, que se encontra o maior número de casos, que também estão sendo acompanhadas devidamente pelo médico da localidade a cada 48 horas, como preconiza-se o Ministério da Saúde. Os pacientes que lá se encontram-se em isolamento total, tá certo? Esses pacientes encontram-se com uma síndrome gripal leve, então eles, além de estarem cumprindo o isolamento, muitos deles já estão finalizando o processo do isolamento. Então, isso é importante de ser dito. São pessoas que têm uma faixa etária, sempre me perguntam, sim, a faixa etária dessas pessoas do boletim está entre 23 e 45 anos. Então, assim, eu peço à população que tenha calma. Sim. Tá? Isso não é algo específico de uma localidade, isso a gente tem um cunho totalmente dessa transmissibilidade em massa, não é só no Aquiraz, não é só em Fortaleza, não é só no nosso estado, a gente vê todos os dias notícias no mundo. E para falar um pouquinho mais sobre o Covid, a prevenção, sinais e sintomas, a gente conta com o Dr. João, tá bom? Vou convidá-lo. Sim, sim. Para que ele possa trazer maiores informações. Isso é muito importante. Eu peço que os ouvintes tenham bastante atenção nas orientações que o nosso médico vai dar para todos. E eu espero que vocês tomem as medidas necessárias. Não pense que isso é uma gripezinha, ou que isso é algo que está todo mundo de férias, não é. A gente precisa tomar consciência, a gente precisa ser corresponsável no que diz respeito ao enfrentamento do Covid. É verdade, acredito que essa é a palavra, doutora Paloma. Responsabilidade e corresponsabilidade de que eu possa me cuidar e cuidar também do outro. Quando eu me cuido, eu cuido do outro. Então, eu gostaria de convidar o médico Dr. João Paulo. Ele está conosco aqui nos estúdios da rádio, vai participar da nossa live. Você que está pela frequência 104.9, nós estamos com a entrevista exclusiva neste momento aqui na Aquiraz FM com a doutora Paloma. Ela que traz para nós as informações e trouxe uma equipe, trouxe o médico, o doutor João Paulo, ele que vai falar um pouco dessa prevenção, como se prevenir, que palavra tão usada neste momento, né, doutor? Uma boa tarde para o senhor. Com certeza. Boa tarde, Paty. Primeiro de tudo, queria dar boa tarde também a todos os ouvintes, a toda a população de Aquiraz, tá? E dizer que é uma satisfação poder estar aqui, estar contribuindo com conhecimento. Eu acho que quando a gente passa conhecimento para a população, a gente passa o poder dela se cuidar. É verdade. Essa palavra tão conhecida hoje chamada empoderamento. Então, essa doença, né, chamada Covid-19, que, como a Paloma falou, realmente está atingindo o mundo todo, virou uma pandemia, tá certo? É uma doença que não tem um tratamento específico, sim, embora muitos estudos estejam sendo feitos com algumas medicações, mas não existe um tratamento específico. Então, para doenças desse tipo, se torna cada vez mais urgente a gente se apegar ao aquele conceito antigo, a prevenção primária. O que é que a gente pode fazer inicialmente para fazer essa prevenção primária? A população precisa ficar realmente, né, respeitar esse período de quarentena, tá certo? É a principal medida coletiva que a gente deve fazer. O isolamento social realmente, né, evitar aglomerações, evitar contato próximo com as pessoas, tantos afetos que a gente gosta de fazer, abraçar, beijar, realmente nesse período não é recomendado, tá certo? Então são essas questões do isolamento, das precauções coletivas. Quando a gente passa para as precauções individuais, a gente fala naqueles conhecimentos já universais. A lavagem de mãos, né, que seja bem feita, principalmente com água e sabão. Muito tem se falado do álcool em gel. Sim, o álcool em sim. gel a gente deve utilizar no momento em que a gente está fora de casa, não está com acesso à água ou sabonete naquela hora. E claro que o álcool em gel 70% ele vai ter essa capacidade de fazer uma boa limpeza das mãos. Então são essas medidas preventivas que a gente tem que fazer, ou seja, a prevenção primária. Eu vou prevenir e contrair essa doença.
certo? Então é importante fazer essa diferença, doutor, do momento em que eu devo de fato usar, porque há um corre-corre da população de encontrar de fato o álcool gel, mas se você estiver em casa é possível sim fazer essa prevenção com o sabão, com a água corrente, não é isso? E quando você sair, poder usar de fato o álcool gel. Eu gostaria também, não sei se o doutor João Paulo vai trazer essa informação para mim, mas eu acho que o que as pessoas têm grande dúvida é de diferenciar o que seria a quarentena do isolamento social. Né? O que é essa quarentena? Como eu devo fazer ela? O que é o isolamento social? É a mesma coisa? É diferente? Isso, né? Vamos lá. Existe aquele paciente que vai precisar passar pelo isolamento domiciliar, ou seja, aquele paciente que está com sintomas gripais. O paciente que está com tosse, que está com febre, que está com coriza, né? Congestão nasal, outros sintomas como dor de cabeça, dor no corpo. Esse paciente ele precisa fazer esse isolamento social. Precisa fazer o isolamento dentro da casa dele, domiciliar. Sim. Certo? Fazendo um gancho com essa mesma pergunta, você me pergunta, esse paciente vai voltar para casa e tem os familiares, como é que a gente vai lidar com isso? O paciente que está em isolamento domiciliar, ele tem que, enquanto estiver em áreas comuns na casa, como cozinha, sala, ele tem que ficar o mínimo possível nesses ambientes que são comuns a todos e quando for utilizar máscara. O ideal é que ele tenha também todos os seus utensílios próprios, prato, copo, talheres, garrafas, toalhas, utensílios de cama, tá? Então essa é a precaução que a gente tem que ter. O paciente que está em isolamento domiciliar porque ele está com um caso suspeito ou confirmado e também todos os contactantes, os familiares daquela casa. Quando a gente fala quarentena, a gente está vivendo esse período todo, né, recomendado pelos decretos governamentais, né? A gente está seguindo a recomendação do governador do estado, onde com esse outro decreto ele estendeu esse prazo, né, de isolamento, de quarentena até o dia 20 de abril. É uma doença nova. A gente está toda hora, todo dia existem artigos, a todo dia na hora a gente está indo atrás de perguntas e às vezes o que a gente fala no momento pode ser que em 24 horas tudo mude. Sim, sim. Tá certo? Mas é justamente essa diferença. O paciente que vai fazer esse isolamento domiciliar, porque ele já está com a doença, o isolamento social deve ser para todos. Porque se a única forma que a gente tem de prevenir o vírus é evitando o contato externo, então todos têm que seguir a quarentena, todos têm que seguir esse isolamento social, essas regras sociais. Utilizar máscara se tiver com tosse, quando for se espirrar, realmente colocar um lenço, né, depois descartar esse lenço, então colocar no braço, lá na região aqui do ombro, né, onde você vai tentar fazer com que aquelas gotículas se vá só para você. Sim, sim. Não vá atingir outras pessoas, nem vá se dispersar pelo ambiente, né? Então todos esses cuidados, eles são muito eficazes. A gente tem que investir nisso. É uma doença que a gente talvez vá conseguir vencer pela prevenção. Isso gera angústia nas pessoas? Gera, porque alguns ficam perguntando até quando que a gente vai ficar nessa? Sim. Aí espero que não seja por muito tempo e que a gente consiga, né, nós, eu digo o sistema de saúde, consiga se equipar para poder atender todos que ficarem adoecidos. Doutor João Paulo, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está conosco, só para a gente responder a ele. Ele pergunta o seguinte: lavar os alimentos com detergente é recomendado? Vamos lá. Quando a gente... Essa questão, né, do alimento, ela realmente sim, precisa ser realmente bem esclarecida. Por quê? Porque a gente sabe que a transmissão no início ela era só mesmo por vias de gotículas, né? E hoje a gente sabe que já existem alguns estudos falando sobre a questão da transmissão orofecal. Então, se você vai comprar um alimento fora, né, de casa, você vai comprar verduras, frutas, o ideal é assim, que você faça o asseio daquilo, que você utilize, por exemplo, pega o hipoclorito, correspondente a uma tampinha, certo? E dilui isso em 1 litro de água. Mexe, deixa lá aquelas verduras por pelo menos 20 a 30 minutos. Depois você joga essa água e lava de novo o alimento só com água corrente. Sim, isso é importante, porque a gente não sabe quem foi que manipulou esse alimento antes. Assim também se estende aos cuidados, por exemplo, de todas as outras coisas que a gente vai comprar em mercantil. Estou comprando caixa de leite, estou comprando caixa, tudo tem que ser lavado que for entrar na sua geladeira. É estranho estar lavando, talvez até um abacaxi, mas tudo tem que ser lavado. Mas é importante, né? Essa é a grande prevenção. Acredito que realmente esse é o momento das pessoas fazerem isso, né? Porque às vezes escuta, mas na prática acaba, não, mas isso é besteira, eu não vou fazer.
e aí acaba acontecendo também com a nossa família. Tem mais perguntas aqui, mas eu gostaria ainda, doutor João Paulo, de conversar também com o doutor Ferreirinha, ele que é o presidente do Comitê de Risco aqui do município de Aquiraz. Nós temos pouco tempo ainda da nossa entrevista, mas eu gostaria de falar com ele. Obrigado, doutor João Paulo. Muitas perguntas estão chegando aqui também na nossa live, mas a gente não tem tanto tempo, mas ficaríamos aqui a tarde inteira respondendo, né, a tantas dúvidas aí das pessoas. Boa tarde, doutor Ferreirinha, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Paty. Eu queria primeiro dar boa tarde aqui a todos os cidadãos aqui do Aquiraz. A gente foi convidado para participar aqui como médico do município, nesse momento até que as cirurgias eletivas estão suspensas, a gente possa contribuir aqui no sentido de montar uma gestão em saúde dessa crise, né, que é a pandemia do coronavírus. Eu acho que o Dr. João e a Paloma deixaram muito claras algumas questões, e eu queria só reforçar um ponto em relação a isso, que é a questão do poder de transmissão do vírus. Eu acho que as pessoas ainda não conseguem, talvez não tenham recebido essa informação. E, eu estou em casa, junto da minha comunidade, não tem ninguém doente, por que eu tenho que ficar isolado, né? Então, é importante que as pessoas saibam que esse vírus ele tem um poder de transmissão muito alto. Portanto, não precisa ter uma pessoa doente com sintomas para que ele possa ser transmitido. Esse é que é o problema. Esse é o problema, por exemplo, da transmissão das crianças para os adultos, que as crianças geralmente não desenvolvem sintomas. Portanto, eu estou colocando isso para explicar à população que mesmo que não tenha ninguém doente na sua comunidade, mas alguém que possa simplesmente ter ido a um supermercado, ou uma fila do banco, ou da Caixa Econômica, ela pode, de repente, ter o vírus num período que não desenvolveu ainda nenhum sintoma. Ela pode, inclusive, nem desenvolver qualquer sintoma, porque a resposta ao vírus ela é diferente de uma pessoa para outra, né? É verdade. Então, assim, por exemplo, só 20% da população vai precisar de uma assistência mais importante, hospitalar, né? E desses só 5% vão precisar de um leito de terapia intensiva, mas como a transmissibilidade é muito alta, é preciso que a gente entenda que essas recomendações foram muito bem colocadas aqui pela doutora Paloma e pelo doutor João, elas sejam seguidas. Por quê? Porque nós não temos, no mundo todo, o mundo não estava preparado para uma doença que duplique ou triplique a necessidade de leitos hospitalares. Então, não se faz leito hospitalar do dia para a noite. Então, no mundo todo, a estratégia eu vou atrasar essa transmissão do vírus para que não adoeça muitas pessoas ao mesmo tempo e assim o sistema de saúde ele possa atender as pessoas de uma forma adequada, inclusive com leitos de terapia intensiva quando é necessário. Essa é a estratégia do mundo todo, tem sido essa, né? E aí eu estou aqui tentando ajudar no sentido de redimensionar, principalmente a nível hospitalar, a nossa estrutura aqui do município para receber os futuros pacientes que vão necessitar de atendimento hospitalar. Então, em relação especificamente à questão da organização da rede, e aqui eu falo do hospital municipal principalmente, é importante que a população saiba a quem procurar, né? Isso o Dr. João já começou a explicar. A porta de entrada do sistema é a atenção básica, é a sua unidade de saúde próxima. É lá, se você tem uma síndrome gripal, por exemplo, sem nenhum sintoma, é uma gripe comum inicialmente, já existem as recomendações das equipes de saúde da família do que você deve fazer. Se você tem algum sintoma a mais, você procura a unidade de saúde. Lá na unidade de saúde, a equipe da atenção básica ela está preparada para lhe atender e saber fazer a diferenciação de quem precisa colher um teste para coronavírus e quem precisa ir para o hospital. E a partir daí a rede hospitalar fica sendo utilizada como referência, não é porta aberta. Uma medida muito importante foi também as pessoas se conscientizarem de que o hospital é um ambiente com risco de transmissão. Portanto, só deve ir para as emergências pessoas que realmente tenham sintomas e sinais de emergência, falta de ar, uma dor mais intensa que dure mais de 6 horas, uma febre alta que não passa, e no caso especificamente, um quadro gripal mais importante, que evolui às vezes com febre alta, que evolui com uma tosse mais intensa.
e principalmente o sintoma de falta de ar. Então, o hospital ele precisa ser preservado para que tanto a sua estrutura atual quanto a estrutura que vai ser aumentada, ela possa dar suporte ao número, caso haja um número crescente de pacientes da infecção pelo coronavírus. Então, essa medida da população de diminuir a ida ao hospital, ela é importante, tanto para diminuir a transmissão do vírus, quanto também para que os leitos do hospital eles possam ficar mais disponíveis para a necessidade que o mundo todo está aumentando a quantidade de leitos em cada cidade, né? Especificamente aqui no nosso hospital, uma coisa importante é que começou a ser montada uma estrutura para atendimento desses pacientes de uma forma totalmente separada do atendimento já normal das emergências que não sejam coronavírus. Isso é uma medida muito importante. Então, está sendo construído, está começando agora, uma área exclusiva de um hospital de campanha com 15 leitos, que tem uma porta de entrada separada. Apesar do paciente entrar pela triagem inicial, mas logo em seguida da triagem ele já iria, se ele tiver realmente dentro dos sintomas de síndrome respiratória aguda, ele ser encaminhado para uma área exclusiva e para um atendimento exclusivo. Então, o hospital, os leitos que já existiam também, eles estão diminuiu-se a quantidade de pacientes que não são de urgência e emergência, por exemplo, aquelas cirurgias que a gente tinha agendado, todas elas ainda estão suspensas por um certo período, até porque isso é uma regra do Ministério, uma regra do Conselho Regional de Medicina, do próprio Governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, para que não se faça cirurgias eletivas, consultas eletivas, ou seja, para diminuir essa curva de transmissão do vírus e para preservar os leitos para os pacientes de Covid. Então, eu vejo como fundamental essa nova estrutura que está sendo montada no hospital, e a gente espera que rapidamente a gente consiga ter essa estrutura já pronta para que tanto haja um aumento na oferta de leitos, como também os pacientes possam ser divididos entre quem tem Covid e quem não tem, para diminuir a transmissibilidade. Você que está ouvindo agora a nossa programação, ouvindo a Aquiraz FM, eu, Paty, estou aqui nos estúdios da Aquiraz FM com entrevista exclusiva. Aqui conosco, doutora Paloma Oliveira, secretária de Saúde, doutor João Paulo Costa, ele que é médico, e o doutor Ferreirinha, presidente do Comitê de Risco do município de Aquiraz. Doutor Ferreirinha, temos inúmeras perguntas aqui na nossa live, mas eu sei que a gente não tem como responder a todas essas perguntas. Acredito que tem muitos casos também pontuais. Eu acredito, doutora Paloma, que se for possível, em outro momento, que a senhora possa assistir a nossa live e responder, né, essas perguntas, porque eu acho importante que as pessoas possam ouvir da Secretaria de Saúde, além das medidas que a senhora já nos falou aqui, já nos trouxe, também há casos pontuais. Eu já vi casos do Ginipapeiro, justamente sobre a questão da UBS, porque eu precisava disso, mas o posto não me atendeu, porque só está atendendo casos de pessoas que possam estar com suspeita do Covid-19. Então, fica aquele mal entendido. Então, acredito que é importante um momento em que a gente possa levar essa resposta, deixar o nosso povo também sabendo. Eu gostaria de convidar, mais uma vez, doutor Ferreirinha, queria que o senhor mesmo trouxesse para mim uma informação e para os nossos ouvintes. Hoje, a resposta que nós temos que dar a esse vírus é, de fato, ficar em casa. Mas ficar em casa é o que está surtindo efeito no Brasil? Vocês acreditam que sim? Porque a gente vê aí a Itália, China, tantos países que são tantos casos em poucas horas. E graças a Deus você vê o Brasil tem casos, sim. Mas a gente vê que não é um número tão alarmante como em outros lugares. É porque o Brasil tem respeitado essa quarentena, ou a gente precisa, claro, alavancar, né? Mais pessoas precisam tomar essa consciência. Mas essa resposta que nós podemos dar para o nosso povo está surtindo efeito? Paty, na realidade, essa pandemia não é a primeira pandemia que a humanidade sofre. Nós já tivemos outras, né, do H1N1 e tantas outras, desde a peste negra, né, Sim. no passado.
Sem dúvida nenhuma, e o Dr. João explicou isso aqui, eu acho que ele foi muito feliz quando ele disse uma coisa que para mim é a mais importante. Quando você não tem tratamento específico comprovado para uma doença, de que aquele problema vai ser resolvido com uma medicação ou com um determinado tipo de tratamento, e quando você não tem a garantia, ou pelo menos alguma coisa que possa fazer com que as outras doenças que já ocupavam o seu sistema de saúde, elas possam deixar de existir. Porque vai continuar tendo os infartos, continuar tendo os AVCs, os pacientes com infecção urinária, com diabetes, os pacientes com crise hipertensiva e todas as outras doenças que já demandavam leitos de internação, assistência médica, né? Então, como não existe uma sobra, digamos assim, de leitos no Brasil, o que se tem que fazer é diminuir a curva de transmissão. Então, ficar em casa e evitar o contato, já que é uma doença por transmissão. Então, se uma pessoa tossir perto de você, ou se uma pessoa falar perto de você, numa distância de 1,5 m, 2 metros, você corre um sério risco de ter a transmissão desse vírus para você, se ele tiver o vírus circulando. Então, e como 20% das pessoas vão precisar de uma assistência hospitalar atualmente, pode ser que de repente apareça um tratamento e não precise 20% ir para o hospital. Apareceu um remédio, então as coisas mudam. É verdade. Mas até que isso aconteça, a melhor forma de tratamento, inclusive todos os países estão fazendo isso. Quem não fez isso achando que era uma doença mais simples, está bem arrependido. Países com alto índice de desenvolvimento humano está fazendo isso. A Inglaterra está fazendo, a Coreia do Sul, que é uma sociedade bem desenvolvida, está fazendo. Então o Japão, o mundo todo está fazendo isso, até que se ache uma solução para que os pacientes que ficam graves, cada vez a gente possa tratar antes que ele precise de uma assistência hospitalar. Enquanto isso não aparece, a melhor coisa é você pensar assim: eu vou tentar não adoecer disso agora, porque se eu adoecer e não tiver um leito hospitalar, o que vai acontecer comigo? Se as pessoas pensarem assim e entenderem que ao invés de ter 1.000 casos num município de 60, 70, 80 mil habitantes de uma vez, em um mês, eu possa ter os 1.000 casos em 4 meses, eu vou conseguir atender as pessoas. Porque eu garanto para vocês, eu trabalho no IJF, lá tem uma unidade fantástica, que é o IJF2, que está toda estruturada para atendimento só do coronavírus. O hospital o projeto todinho de ampliação dos leitos para o trauma foi parado para atender pacientes graves, intubados, os pacientes que estão em ventilação mecânica, em terapia intensiva. Então a doença, ela poderá, em 5% dos casos, ser bastante séria e tem mortalidade. É diferente de uma gripe que dificilmente alguém morre de uma gripe simples. Sim. Essa doença não, ela tem 5% mais ou menos de mortalidade. Então é muito alto, porque 5%, quando quase todo mundo tem a capacidade de pegar a doença, então eu acho que a resposta é essa. Vamos entender, se eu estiver doente e eu precisar de um leito de UTI e todo mundo adoecer ao mesmo tempo, as pessoas não vão ter acesso aos leitos. Se todo mundo tiver essa consciência, elas vão obedecer às normas sanitárias, porque isso vai ser uma coisa muito importante, não é só para o sistema não, é para a população de uma forma geral, para todos nós. Agora, 16h20, estamos direto pela Aquiraz FM e eu gostaria de encerrar o nosso momento só pedindo mais uma vez, doutora Paloma, que você trouxesse essa palavra, acredito que um apelo mesmo à sociedade, ao município de Aquiraz, às pessoas, para que de fato fiquem em casa. Eu acho que esse nosso momento aqui, ele é um diferencial também na vida das pessoas. A gente tem pedido muito para que as pessoas fiquem em casa e a Aquiraz tem buscado fazer a sua parte, também a assistência social. Ontem eu estive junto com a equipe da assistência social entregando algumas cestas básicas em algumas famílias em situação de vulnerabilidade na Lagoa de Cima e isso está sendo ampliado, foi o que elas me passaram, mas eu acredito que isso que o doutor Ferreirinha trouxe é de fato importante para que as pessoas entendam que quanto mais pessoas ficarem doentes, como o município, como o Estado vai conseguir garantir saúde para todos nós. Então eu gostaria que a doutora Paloma encerrasse a nossa entrevista
levando uma palavra, né? Já nos trouxe muito conforto quando fala que já tem aí uma pessoa já bem, está curado, que os outros estão também sendo acompanhados, que não é algo grave, que precise de internação. Eu acredito que a gente fica feliz, mas a gente não pode, né, doutora Paloma, maneirar, tá tudo bem, vamos deixar e vamos sair. Acho que não é bem por aí, não é isso? Isso. Eu quero pedir a todos que continuem firmes, vigilantes em suas casas. É um período difícil, mas nós vamos enfrentar isso juntos. Eu peço um apelo à população no que diz respeito ao trânsito de pessoas no centro do município de Aquiraz, no que diz respeito à procura do supermercado, né, que é algo básico, à procura das casas lotéricas, do banco, né, ali em frente ao Banco do Brasil, me preocupo bastante. Então, vamos manter, eu peço um apelo para manter o distanciamento, saia das suas casas o mínimo possível, né? Eu peço também a todos vocês que quando vocês tiverem realmente a necessidade de sair, que tentem utilizar as máscaras, né? Eu estou fazendo uma aquisição de máscaras cirúrgicas para que a gente possa disponibilizar as pessoas no estado de saúde gripal que vão procurar as unidades básicas de saúde, para a gente poder estar fornecendo isso também para a população que necessita. Peço a vocês que respeitem os limites do distanciamento, né, de 1,5 metro nas filas, que não tenham aglomerações nesses centros. Procurem o isolamento domiciliar, tá certo? Quando esse caso, se você é um suspeito e se você é um caso confirmado, assim como o doutor João Paulo já deixou bem claro a diferença entre esses isolamentos, eu solicito que respeitem, né, essa orientação vai salvar muitas vidas. Nós vamos deixar, como o doutor Ferreirinha expôs brilhantemente, de ter um aglomerado de pessoas doentes ao mesmo tempo, e com isso é a grande letalidade do sistema, porque não existe em lugar nenhum do mundo leito suficiente para muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Então é através desse isolamento, é através do distanciamento, é através da nossa responsabilidade social com o outro que nós vamos vencer essa crise juntos. Então agradeço, a nossa rádio fica de portas abertas sempre que for possível. Se houver alguma novidade... Eu queria só ratificar uma coisa. Sim, sim. Eu queria convidar o doutor João, só para finalizar, numa dúvida importante, sim, no que diz respeito à busca pelo atendimento médico na unidade de saúde quando não se trata de síndrome gripal. Certo. Vamos conversar com o doutor João Paulo, só para ele trazer aí mais uma vez essa informação aqui para você, ouvinte, que escuta nesse momento a nossa rádio. Pronto, pessoal. Não é porque nós estamos vivendo essa pandemia que as outras demandas da população não existem. Vai continuar existindo pessoas que vão apresentar suas queixas corriqueiras de dor de cabeça, enfim, problemas corriqueiros. E claro, a atenção primária é a porta aberta do SUS. O paciente que chega para ser atendido, claro que ele vai ser atendido independente de ser uma síndrome gripal ou não. Mas a nossa recomendação é, se você tem coisas simples, por exemplo, mostrar um exame, não está sentindo mal-estar, quer só retirar uma dúvida, o ideal é que você espere essa onda passar e que você não esteja indo no setor da saúde só por conta disso. Destinar realmente quando for necessidade maior, seja síndrome gripal ou não. Nós estaremos de portas abertas e às ordens da população. Tá bom? Ok, muito obrigado, né? Obrigado a vocês. Doutor João Paulo, é muito importante essa diferença, doutora Paloma frisa, porque as pessoas às vezes procuram o hospital por qualquer situação ou acreditam, não, eu devo ir no hospital porque eu estou sentindo isso, e às vezes não é tão necessário. A gente tem a UBS que está aberta justamente para atender essa parte da população com esses sintomas que sejam algo bem corriqueiro mesmo. Agradecer mais uma vez a equipe, doutora Paloma, doutor João Paulo, ao doutor Ferreirinha, e dizer a vocês, né, que a nossa rádio, nossos ouvintes agradecem a entrevista, agradecem por vocês estarem disponíveis a tirar essas dúvidas e estarem conosco nessa tarde, nesse momento aqui na Aquiraz FM. Muito obrigado. E você, ouvinte que está em casa, você que está assistindo a nossa live, teremos sempre esses momentos aqui, tirando as dúvidas, levando informação para você aí, que é ouvinte aqui da nossa rádio. A gente vai tocar uma música, é uma música muito tocada aqui na nossa rádio, é a música que tem marcado aí esse momento, que é essa música que os ouvintes esperem todas as manhãs.
E a gente volta a qualquer momento.